o espiritismo ele tem uma data de nascimento? Então, o Espiritismo, ele tem várias fases. Tem uma publicação da Revista Espírita de dezembro de 1863. Revista Espírita, elas foram publicadas depois, né, por Kardec. Ele ia até consultando as pessoas que liam, né, qual era o retorno sobre aquilo que tinha sido divulgado, né? E nessa Revista Espírita de dezembro de 1863 tem um artigo interessante chamado Período de Luta. Nesse artigo, ele fala das fases do Espiritismo, até os dias atuais e o que viria mais ou menos pela frente, só que ele não entrou em detalhes porque isso era difícil na época, né? Em 1863, falar de Espiritismo não era tão fácil, né? Então, quando você pergunta assim, se o Espiritismo teve uma data de nascimento, vamos dizer que o marco inicial dele foi com a publicação do Livro dos Espíritos. Certo. Tá? Mas a participação do mundo espiritual nas nossas vidas, isso vem muito antes, né? Na antiguidade, na época de Moisés, nos antigos profetas. Essa influência espiritual, ela sempre teve presente. Só que na compilação, né, da doutrina espírita, para você ter assim um conteúdo mais explicativo a partir da codificação por Allan Kardec, né, da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Perfeito. Então, de 57, quando ele lança o Livro dos Espíritos, para esse texto de 63, então já tinha ali praticamente 6 anos dele já ter sentido o retorno, né? Das ideias dos benfeitores espirituais, né? Inclusive, a primeira publicação do Livro dos Espíritos, de 1857, ela tinha 501 questões, né? Que eles chamam. Sim. Depois é que veio o Livro dos Espíritos com as questões com as 1019 questões, ou 1018, porque existe a questão 1010, Kardec pulou da 1010 para 1012. Então não tem a 1011. E alguns livros, quando fizeram essa reedição, alguns colocaram 1010A e B. Sim. Tá? Então dá as 1019. Quem não fez isso, dá 1018 questões. Interessante. Isso foi na segunda publicação. Interessante, porque eu já tinha visto, eu já vi essa diferença realmente de 1018 e 1019, né? Tem uma questão lá que não Kardec pulou. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.